total, ó. Tentando sair de Tuxpan. Nosso primeiro cliente que tem medo. Não aprovo isso. O banho da manhã tá garantido. Seu trajeto pode ser afetado por depressão tropical Oceano Pacífico. Usamos de Chiapa para Oaxaca. Paradinha pra uma inspeção. Tudo bem? Bonita a praia aqui, né? Ai, Bem na linda. cidade. E a gente tá aqui num dilema. Tava olhando o mapa. E a gente tá aqui no caos total, ó. Tentando sair de Tuxpan. É difícil. Morrendo de Passamos em calor. 3 lojas de autopeça, né, para diesel e tudo mais. Nenhuma das 3 tem o filtro e quando tem é uma marca meio suspeita. Sim. O óleo também difícil pra caramba de encontrar. Ai, ai. Trânsito, mais uma coisa deu certo aqui. A gente pegou pizza pra comer na estrada. Só que eu acho que a gente vai seguir só por uns 20 minutos aqui, porque já são 4 horas da tarde. É, parar num posto, né, na saída da esse trânsito tá cidade. demorando muito pra Continue gente na sair carretera daqui. internacional por E 17 quilômetros. dormir e acordar cedinho amanhã. Amanhã não vai rolar yoga, amanhã vai ser acordar e partir pra gente chegar na praia amanhã. Mesmo que sejam. Acho que são mais 7 horas, né? Deve ser desse O dia novo todo de ponto. estrada, né? Vai ser dia de estrada, mas pelo menos eu acho que a gente vai avançar, porque aqui a gente tá meio que no mesmo lugar, já que o negócio não anda. E de sobremesa, nossa lixia aqui. Então pelo menos estamos comendo bem. Saudável. Acabamos de falar com o rapaz então. Aqui tem banho, chuveiro e pensão. Então pode parar aqui sem problema. Pode parar aqui. Tomar Vamos dormir, banho. então. Usar o banheiro. Tá tudo bom. Pra dormir tá bom. Na última vez que a gente foi no mercado, compramos uma ração nova. Vamos pro nosso primeiro cliente que tem medo. Quando eu chego perto, vai embora. Vem aqui, vem. E uma coisa muito estranha que a gente acha aqui no México é que o pessoal maltrata muito os cachorros, porque todo lugar que a gente pode vir, Pedro, vem, vai lá comer. Vai mais longe, você que tá com medo. Todos os países que a gente foi, os cachorros não tinham medo assim de pegar comida. Ó, o rabo entre as pernas. Não dá nem pra fazer carinho na cachorra. E um desespero pra comer, vai que tira dela, né? Triste, é triste. E pelo jeito ela é a mascota não oficial do posto aqui, né? Mas o que o pessoal deve judiar da cachorrinha, né? Ó, pira! Ó, Deixa ela comer. tadinha! Vai comer, vai comer. E é engraçado, com a Carol ela tá mais de boa. Quem deve judiar mesmo deve ser os caminhoneiros aqui. E só foi abrir a ração que veio mais um, né? Vem aqui. Vem. Esse não tem medo? Vem aqui. Ah, achou. Ele quer o pacote, vai levar embora o pacote. Acho que vai acabar o pacote inteiro aqui. Eu já dei metade, eu acho, do pacote pra eles. O que aconteceu? Eles estão me seguindo. Eu dou a volta do carro e eles vêm atrás. Eles estão Eles sabem quem que é a dona da comida. Só comeu. E foi 1 quilo de ração em 3 cachorros. 333 gramas pra cada. Alimentados Tá, agora. é. Mas acho que eles não vão embora tão cedo. Eles gostaram de ficar aqui Deixa perto. eles protegendo o carro. Ó, cachorrada, tem que proteger a gente, hein? Esses cão de guarda aqui não estão com nada. E a gente tá aproveitando que tá aqui no posto para lavar essa nossa toalha que eu esqueci ontem fora do carro. E choveu de novo, ficou um cheiro de cachorro molhando. E essa aqui a gente comprou na Decathlon aqui no México. E ela é boa que ela é toda Meio canelada. canelada, né, com ranhura assim. Sim. Então comparando com aquela, essa da Decathlon também, mas comparando com a da Decathlon do Brasil que a gente tinha, que é lisa. lisinha. No Brasil também tem essa. Ah, pra é? vender. Não sabia. É que a gente comprou outra mais antiga. Uhum. Essa é muito boa. A É, gente gostou bastante melhor dela. do que a lisinha.
Bom dia, acordamos por aqui. Nossos amigos peros já chegaram para almoçar, para tomar café da manhã. Só que já acabou nossa ração. O amigo caminhoneiro ligou o caminhão bem cedinho para ajudar a gente a acordar mais cedo. Acordei animado para fazer a barba. Ia fazer uns esquemas aqui, mas não deu certo. Então eu vou ligar a minha maquininha, que é 220, direto no 110 que a gente pegou ali do café. Por isso tá ligando isso tudo aí. É essa gambiarra toda aqui, mas não deu certo. E hoje é dia de fazer café da manhã, fazer a barba, tomar banho Tá bom. e aí sim partir. O problema de ligar a máquina 220 no 110 é que ela fica mais fraca e vai puxando os cabelos. Deixa eu ver como tá isso aí. Não. Não aprovo isso. Tá horrível. Ele vai tirar, espera. Como hoje a gente vai pegar horas e horas de estrada, mais 7 horas, vamos usar a nossa panelinha elétrica no caminho. Vou testar hoje uma receita que a Cris mandou pra gente. E na receita fala que precisa ter arroz e lentilha cozidos, então isso é perfeito levar aqui na panelinha. Vamos ver se dá certo. Essa panelinha aqui tá com a gente já tem mais de um ano. Mais recentemente, com muito uso dela, e também ela fica indo meio que pra frente e pra trás. Agora que a gente achou um espacinho pra ela aqui embaixo, mas eu não tô achando ela tão potente quanto ela era no começo da viagem. Mas vamos ver se tá ruim mesmo ou tá bom. E o banho da manhã tá garantido. Esse aqui é o banheiro com chuveiro. Tem 4 duchas, a Carol tá nessa última aqui. E uma privada. Ai, cara. E aí, o banho? Nossa, perfeito. Banho quentinho de manhã, tá bom, né? que surpresa boa esse banho quente. É. Agora sim, partiu a estrada. E banho quente porque tava frio ontem. A gente até procurou cobertor ontem à noite. É, de madrugada, né? Sim. A gente tem que pôr ração na lista de compras agora, que agora já acabou. Esses dogs aqui comeram tudo. E a gente está aqui calculando a rota para ver quantos quilômetros dá com pedágio e sem pedágio. Então, sem pedágio e dá uma diferença de 1 quilômetro a mais, então a gente vai escolher o sem pedágio. 8 horinhas, 476 quilômetros até o nosso destino. É uma praia chamada Zapolite? Zipolite. Zipolite. E também já estamos preparando aqui o Spotify. Botamos o podcast Os Sócios. A gente gosta bastante de escutar. Tem bastante sobre finanças, mas não só isso, né? Tem bastante... Pra gente se atualizar, né, do que tá rolando no Tem uns Brasil. temas bem atuais, é bem legal. Até temas, assim, que não tem nada a ver com finanças, como dieta, né, alimentação saudável. Falaram até de uma dieta carnívora, que eu nem sabia que isso daí tava na moda no Estava Brasil. por fora. Não que a gente Mas vá seguir, parece mas que tá muito bombando, diferente. né? Então E vamos fora ouvir isso isso, aí a pra gente- passar o tempo, né? Sim, botar um podcast. Fora isso, a gente costuma escutar bastante na estrada música. Música, óbvio. Uns claro. reggae, rock, umas músicas meio pop. mais atualidade, acústica, acústico. um pouquinho de tudo. Isso aí, Bora lá. partiu. Panelinha já tá aqui na frente, cozinhar. Vamos ver se dá certo isso aqui.
trajeto pode ser afetado por depressão tropical Oceano Pacífico. Para quem quiser entrar na lista de descrição, A gente deu uma pesquisada aqui o que seria essa tempestade tropical. Parece que foi há 6 dias atrás e é um furacão chamado John, pelo que eu entendi, que estava lá pro lado de Taiwan e trouxe esse impacto para cá em formato de tempestades, chuvas fortes e tudo mais. E agora que já passaram 6 dias, só tem um finzinho ali, né? O tempo tá assim nublado. E foi mais pra região de Acapulco, que é mais pra cima ainda. Mais pro norte. É mais longe do que onde a gente tá agora. Então não corremos risco. Espero, né? Que não surja mais nenhum. Eu retiro o que eu disse da panelinha hoje mais cedo. Ela tá potência total agora. Tá praticamente pronto já. Secou aqui o arroz e a lentilha. Tá saindo bastante fumaça. Acho que as outras vezes que eu tava usando, eu deixei pouco tempo ela conectada. A gente tá, sei lá, 2 horas dirigindo, né? Já. Ela demora, mas é bom pra estrada mesmo. E também lembrando que ela tá no 12 volts. Se ela fosse, ela tem a opção também de tomada que com certeza seria mais rápido. Cruzamos de Chiapa para Oaxaca. Sim, um novo estado no México. Oaxaca. E a chuvinha continua por aqui. Vai ser praia com chuva essa semana, aparentemente. Então a gente já tem aqui nosso arroz com lentilha pronto. E a ideia é fazer a receita, né, que a Cris mandou. Misturar então aqui no nosso fogareiro com canela, cravo amassado, noz moscada que compramos no mercado e pôr cebola caramelizada por cima. Não sei se a gente faz isso hoje ou deixa para outro dia, né? Porque É com mais espaço, né? Abrir a porta, conectar o fogareiro. acho que hoje vai ser só arroz com lentilha mesmo e a receita a gente faz outro dia. Como a gente ficou com vontade, na verdade, eu fiquei com vontade de experimentar com os temperinhos, eu vou pegar só o que a gente já tem pronto aqui. Noz moscada, a canela e a cúrcuma. E outro dia a gente faz o completo, que é com a cebola caramelizada e com o cravo, que eu acho que vai ficar realmente muito bom. Mas por agora a gente vai provar desse outro jeito. E bom. provada a receita? Provado. E essa ainda Fora não os temperos, é a final. a gente pôs uva passa, abacaxi in natura, né? Abacaxi que a gente tinha comprado faz uns dias. E, tem o cogumelo ainda aqui. Tem cogumelo que a gente sobrou do café da manhã. E a gente coloca também essa semente de girassol crocante, que já vem tostadinha. Ó, muito obrigada pela receita, Cris. Quem tiver receita assim fácil, pode mandar que a gente faz, que a gente gosta. Agora sim, almoçados, prontos para pegar mais estrada, com um leve sono. Mas eu, né? Você não tá com sono. Não. E o Thiago tava olhando aqui no mapa, E realmente a gente a tá previsão do tempo, né? mais ou menos aqui assim onde tá Ponteiro aí. o ponteiro. E realmente aqui no Oceano Pacífico tá rolando uma formação de furacão. É furacão ou Não, tempestade? é tempestade extratropical, talvez, eu não sei. Mas ela logo dissipa. Isso hoje, às 8 horas, ela já dá uma amenizada boa, né? Chega mais pra terra e ameniza. E a gente já estaria chegando aqui em Salina Cruz. Então a gente tá hoje mais ou menos aqui e vai vir pra cá. E depois pra cá, Porto Escondido. Então tá de boa. É mais a chuvinha, chuva. né? Mas acho que Não amanhã para. já melhora, mano. Tem que tomar.
deu pra ver. Os ventos aqui parecem fortes. Tem um montão de pá eólica, né, nessa parte da estrada. E a gente viu até um warning, um aviso no iOverlander falando de vento forte nessa trecho. Então, pelo que a gente viu, caminhão. Mas eu dei uma olhada no wind e não tá com muito vento. Eu acho que tá tudo concentrado nessa parte do oceano, né? Nesse redemoinho que tá formando. Então aqui parece que tá de boa. Por conta da chuva, a gente decidiu parar aqui em outro posto. Já uns 300, 400 quilômetros, tem que ver mais ou menos quanto que a gente andou hoje. E eu tava aqui esperando a moça atender o rapaz aqui que tá abastecendo, pra perguntar pra ela se pode dormir de boa. E ó, o que eu reparei nessa placa. Por sorte, a gente não perdeu a placa. A gente passou em tanta poça d'água que aí levanta, né? A água levanta quando a gente passa muito rápido, acaba levantando e a pressão da água empurra a placa pra frente. Dá uma desentortada aqui, mas em algum momento acho que vai ser uma boa botar uns parafusos aqui para reforçar, porque não é a primeira vez que isso acontece e com certeza não vai ser a última. Sempre que a gente passa em rio a gente tenta passar mais devagar para não dar esse problema, mas aí na estrada não tem como, né? A placa quase perdemos ela. Sério? Tá toda torta por causa das águas. Nossa. Tudo certo, Tudo então, certo. liberado. Só para onde achar melhor e já era. E o cara tá armado ali. A última vez que a gente falou com segurança... Falou não, né? Da última vez que tinha segurança armada no posto, a gente tomou um baita susto. Sim, pra quem não viu, tem vídeo aqui no canal. Onde que foi isso? Isso, Guatemala, pra entrar em Belize, tinha um policial armado, policial não, segurança armado, que disparou a arma assim na nossa frente, tremeu tudo ali na hora. Baita de um despreparo. Nossa. Que podia ter acontecido uma tragédia. Sim, então se você não viu esse vídeo, entra aqui no nosso canal que tem esse vídeo correndo risco, mas ainda bem que nada aconteceu. Antes da gente poder se acomodar aqui atrás do carro, tem toda uma logística. A gente tá com um monte de roupa pendurada aqui pra secar, porque tá bem úmido o clima e a gente lavou roupa lá no posto. Então vamos pendurar tudo bonitinho. Vou soltando aqui o varal. Ah, que lindo! E é assim que a gente vai se adaptando aos lugares e climas. E o dia começou com chuva aqui. Essa chuvinha, ela parou de noite e agora logo de manhã, umas 7 da manhã, começou de novo. Voltou. E esse negócio aí da tempestade tropical, né? A gente já deu uma olhada ali no mapa, não tá tão forte, já deu uma amenizada, mas o tempo acho que não vai melhorar. Não vai tanto melhorar, não vai dar praia, eu acho, né? cedo. Mesmo a gente chegando na praia, vai ficar climinha chato. E antes de sair aqui do posto, eu já aproveitei que tem chuveiro liberado aqui. Porque coisa que não é igual do outro posto, que era quentinho, né? Tá valendo, a gente faz os esquemas dos 100 agachamentos antes de tomar banho, que aí dá tudo certo que esquenta. Alguém não quer tomar banho porque disse que ainda tá limpo. Tá friozinho. A gente tá se arrumando aqui pra partir, né? Pra seguir viagem. Contar uma coisa aqui. Olha o que tá acontecendo com o nosso teto solar. Tá pingando água. Um dos pré-requisitos pra gente comprar esse carro era ter teto Tem o solar. teto solar. A gente super queria um teto solar. Na nossa cabeça, teto solar, a gente vai ver as A gente estrelas. vai abrir aqui, vai vir mó vento enquanto a gente tá andando e Um tal. detalhe que a gente não considerou é que ia ter um monte de tranqueira em cima, então a gente nunca ia ver Aqui nada. tem um maleiro, não dá pra olhar A nada. parte legal é que a gente cola os adesivos, né? Sim, dos o colante viajantes. dos amigos. E também outro detalhe, O teto solar não abre Ele quase abre nada. 4 dedos nessa Você direção. gira aqui, assim. ele abre só um pouquinho. Mesmo se não tivesse nada aqui em cima, não seria um teto solar que você abre de verdade. Ele seria bom pra deixar o ar quente, né, que vai pra cima, sair. Então durante a noite, alguma coisa assim. Só que o problema é que sempre entra mosquito. Então a gente não usa por conta disso. E também porque quando abre, depois pra fechar, ele vaza mais ainda do que já tá vazando. Então, no final das contas, não foi Então, uma se boa. você for pegar uma Defender, prefira sem teto solar. Ah, e isso é um problema crônico, não é problema na nossa Defender. Em todas elas dá problema o ar-condicionado de vazamento. Ar-condicionado? O teto solar, vazamento. E a gente já tá para sair do posto aqui então, já tá tudo certo e estamos estudando a rota. Nesse trevo aqui, nessa intersecção entre as estradas, tem pedágio para qualquer lado que a gente for.
Então a gente está aqui no posto bem na beirada desse trecho, desse trevo. E se a gente for reto ou voltar para cá, que são os dois caminhos possíveis, a gente paga pedágio. Porém, tem aqui um outro trecho que a gente não pagaria pedágio e aí chegaria na cidadezinha e depois viria aqui para a principal para continuar a estrada para cá, mais ou menos. Como são só 800 metros aqui de onde a gente está, a gente vai dar uma olhada. Mas pelo Street View, né, pelo satélite, não Street View, dá para ver que é um trecho de terra. Como tá chovendo Há uns dias, capaz de talvez ser não por valha a ano. pena. A gente vai lá só dar uma olhada para ver como é que é o esquema. Se tiver ruim, a gente volta, paga o pedágio, tá tudo certo. Se tiver bom, a gente vai e corta o pedágio, fura o pedágio. E gasta com... Manutenção depois do carro. Eu ia falar com a padaria. Seu destino está à direita. Uma cerca ali. Ah, é ali? É aqui que tem que passar? Na cabeça daqui na frente. É, eu acho que deve ser ali na frente. Ali. É. Assim mesmo tá meio fechada a mata aqui, ó. Não, não é não. Não. Me enganou. É, não foi dessa vez que vamos escapar do pedágio. Vamos seguir pro pedágio, mas não existe. E essa estrada enganou a gente, tá em 2 pedágios. Buenas, uma consulta. Com esse paga cá também? Sim, é sobrou. Bueno. Thiago tentou ver se nosso papelzinho anterior vale aqui, porque Mas na graças. Colômbia era assim, com um papelzinho do pago, né? Você apresentava em outro casa de pedágio e não precisava pagar. Quando a gente descobriu isso, a gente sempre dava algum papel. É esse, vale? Não, aí esse. Qualquer papel a gente tava dando. Esse é, sei lá, nosso terceiro pedágio aqui no México. A gente tem fugido bem dos pedágios, mas aqui não deu muito certo. Então, vamos seguir pagando pedágio quando precisar. Chegamos no Pacífico do México. A praia tá ali e já tá recebendo a gente um mormaço. É, Já tá um tá sol, calor. tá um calorzinho, tá um solzinho aqui ao braço do Thiago. Paradinho pra uma Buenos inspeção. dias, tudo bem? Buenos dias. Sim, claro. Tudo tranquilo, só abriram aqui atrás, né? Olharam, tá meio caótico aqui, porque tá secando um monte de roupa. Esse era Guarda Nacional, ele se identificou. Eu não entendo muito bem se é tipo exército, se é paralelo do exército. Alguém até já te explicou, a gente não pegou muito bem a ideia. Mas aqui, pelo que a gente entende, tem exército, a Marinha, Aeronáutica e Exército. Essa Guarda Nacional, as polícias estaduais e as polícias da cidade, né? Municipal. Municipal. Uhum. É polícia pra tudo que é lado. A inspeção durou 2 segundos aqui. Seguimos. É a nossa primeira parada aqui, que a gente mal chegou, foi no mercado. Já garantimos a ração dos dogs e comidas pra gente também. No mercado mesmo fizeram frango assado. Sim, E agora vamos conhecer a praia, né? vamos até a Bora pra praia. Chegamos. Quem diria que tem pra melhorar assim, hein? É sol, né? Praticamente sol. A gente já Tá. tá fim da tarde.
Mas Pode dá pra parecer comer bem por bonita. aqui. E diferente das praias do Caribe, aqui do Pacífico, é uma areia mais amarela, mais grossa. É grossa, mas cosquinha não pega o oceano. Mas bonita a praia aqui, né? Ah, linda. Bem na cidade. Vamos ver se essa água tá gelada de verdade. São os paredões em volta. Uhum. Vamos ver como que é o Pacífico. É transparente. É, tá limpa a água. Aquela de você. Ah, tá bom. Faz essa caminhadinha aqui pela praia. A gente vai dar uma passada lá no centro pra ver como é que é. É aqui Claro que perto, sem na que é verdade. bonito, né? Vai dar uns 15 minutos caminhando, mas pra não largar o carro aqui sozinho, a gente vai de carro, né? Sim, vou deixar o carro estacionado lá perto. Olha o irmão do Tortuga aqui. Esse aqui é de Tatoco. Quanto vale esse? 130. 130. E aqui é muito famoso o mezcal, que é a tequila deles, né? Mais comum. É, a gente não tem muita noção de como é feito nem nada, mas é como se fosse a tequila, eu acho. É de agave também. Sim, 100% agave, tá escrito aqui no garrafa. Tem bastante chocolate pra cá também, café. Deve ter bastante produção aqui. Es de un solo agave que 100 agaves. Ah, sim. Água mesmo. Bueno. Eso del tequila ya es más industrial. Mientras que el mezcal es un proceso artesanal. Mais artesanal. Más Vou provar o mezcal. E a gente já estava explicando descobriu. pra gente então que a tequila é feita do agave azul, que é um agave doméstico, e o mezcal, Ah, exacto. muitíssimas graças, Compartimos esse. Ok. e que o agave é feito com várias plantas, O né? mezcal. Com vários. Agave. Varios agaves. O mezcal é feito com vários agaves, Exato. tanto doméstico quanto silvestre. Então, por exemplo, esse seguramente é diferente desse, la planta. Ajá. Ah, Este es un mezcal, un agave espadín, pero está añejado. o que é añejado? Añejado está Por muchos reposados años. en barrica. Ah, sim. aham. Ajá. Estos son mezcales jóvenes. Los mezcales jóvenes es destilado y envasado a la botella. Sim. Y manejamos lo que es mezcal reposado, que se reposa 9 meses. Y ya el añejo se añeja ya sea año y medio, 2 años o se puede añejar hasta 5 años. Ter uma noção, esse agave que é mais jovem, esse mezcal que é mais jovem, quanto sale uma garrafa dessa? Uma botella? En la botella, la de Tobala, tengo este que sale en 1500. 1500. 1500. Este que es un madre cuiche sale en 1000 pesos. Y el madre cuiche y el cuiche natural está en 1600. E esse que são maturados em barris, quanto que seria mais ou menos? Este es un mezcal reposado, Sí, reposado. espadín. Ese está en 1300 Ah. y el añejo está en 1500.
No se cambia mucho el precio. No, Sí, es sí, parecido. dependiendo de qué agaves. Sí, claro. Ujú. Bueno, Así então, dale. Nossa, forte. Forte, assim? Ela tá explicando pra gente que o mescal, então, você se toma de golinho em golinho, né? Que nem Sim, a pinga e besitos, tal. a beijinhos. E diferente da tequila que é Você vira de uma só. vez. E Dá esse um besito você aí prova, nele. prueba também com sal e limão? Ou não? Sal de gusto. É um beijinho. Um besito. Ah, é super forte. É. Mas é bom, né? Assim. Ese es el É, mezcal joven. lembra Si gusta probar cachaça, otro, lembra uma bebida destilada manejamos bem este forte. que es el reposado. Ese vuelve más suave. Provamos nosso primeiro mescal numa lojinha aqui. Ah, não dá pra falar que é bom, assim, é muito Ah, forte. É como se teor fosse uma alcoólico cachaça, alto. né? Então, Você não toma uma cachaça assim. Bom, eu não tomo uma cachaça. só pra ficar doidão. Não, numa caipirinha, talvez, vai ficar mais gostoso. Mas assim, puro, a gente não curte muito. É. Quem sabe num barzinho com os amigos a gente prove de novo, né? Sim. Uma bebida. Isso aqui foi legal pra saber um pouquinho da Sim, como que é o mescal. a menina ali entendia bastante, explicou um montão de coisa pra gente. Foi legal, Foi muito massa. bom. Voltamos. Estacionados. Frente à praia aqui, né? Perto da praia. É aquele primeiro lugar que a gente tinha parado, né? Então, pra ir pra cá. O Thiago parou mais pra frente aqui, que nossa ideia é armar a nossa barraquinha de banho. Tomar uma ducha antes de dormir, que tá calor. É isso. Esse é o lugar. Por hoje é só. Agora sim, bom dia. Bom dia. Acordamos aqui em Crucecita. Praia de Crucecita. Bem gostoso aqui. Bem natureza, né? Nesse pedacinho aqui. A cidade é grandinha até, né?
Mas a praia em si tem bastante verde. Cidade bem turística, eu achei. É. Tem bastante resort, parece que tem bastante americano vivendo por aqui, né? Que a gente andou vendo. Sim. Mas super tranquilo, a noite dormimos que nem pedra. Acordamos de manhã com calor. Sim, já tá calor de novo. Não tá aquele calor do Caribe, né? Que tava bem mais forte. Durante a noite choveu um pouquinho, então deu uma refrescada, deu pra dormir de boa. Mas durante o dia calor. E a gente tá aqui num dilema. Tava olhando o mapa. E o tempo tá acabando já aqui. Não acredito que a gente mal chegou no México e parece que já tá tudo meio corrido, né? Que a gente quer ir pra uma cidadezinha chamada Pátzcuaro pro Dia dos Mortos. Né? Agora a gente tá dia 5 de outubro. E o Dia dos Mortos aqui no México é dia 2 de novembro. Então a gente tem menos de um mês pra chegar nessa cidade, porque pelo que a gente entendeu, Oaxaca, que é aqui onde a gente tá, tem uma festa bem grande do Dia dos Mortos. A cidade de Oaxaca. A capital, né, do estado de Oaxaca. Só que tá muito perto, então a gente teria que ficar enrolando um mês aqui pra pegar essa festa nessa cidade que é grande, né, uma capital do estado. Sim. A gente então, falaram pra gente que tem essa outra cidade, como chama? Acho que é Pátzcuaro. Pátzcuaro, não sei, a gente põe aí na tela. Mas que também é uma festa muito bonita e uma cidade bem pequena, assim, um pueblo pequeno. Parece que é mais legal do que em Oaxaca, vão estar alguns amigos, os amigos do Uruguai. Então acho que vai ser bem legal a gente da Argentina, vai ser legal encontrar o pessoal lá. E parece que a festa de lá é muito bonita, né? Porém, tá longe pra caramba. Essa cidade fica a oeste da cidade do México. Então a gente teria que dar uma acelerada boa, né? A gente tá aqui no sul do Pacífico, bem pro sul. Teria que acelerar bastante, fazer Oaxaca, Puebla. Se for só pra lá, até dá, tranquilo, eu acho. O problema é que a gente quer ir também pra Querétaro. Sim, quer conhecer outras coisas. Quer ir pra umas cachoeiras que estão um pouquinho pro lado direito. Se fosse direto, provavelmente em 10 horas a gente chegaria. Sim, daria. Mas é querer fazer tudo a gente em pouco tempo. Não viaja direto, né? A ideia é ir conhecendo os lugares, gostou, fica mais um tempo, vai pra praia, volta pra cá, toma uma ducha, vai vivendo. Porém, tem muita coisa para viver em pouco tempo, né? Chegou nesse ponto. Ainda mais que a nossa ideia, então, depois de Pátzcuaro, é ir para onde pega a balsa para Barra Califórnia, né? Que Barra Califórnia falando que é lindo. Só que bem mais pro norte da onde a gente mais pra cima. Por isso que também a gente tá pensando, não vamos ficar tanto tempo na praia aqui agora, porque vai ter Barra Califórnia, promete, né? Que é mais legal. Que é louco lá. E vamos dar um mergulhinho aqui antes de sair dessa praia gostosa. Dar uma caminhadinha e mergulhar. Que hoje é dia de editar vídeo. E estudar o mapa, né? Que a gente precisa fazer isso sem falta hoje. Isso. Direito, né?
E essa praia tem lembrado muito a gente do litoral norte de São Paulo, né? Com esses morros cheios de vegetação. Aqui não dá pra ver, mas lá pra trás também tem uns morros altos, cheios de vegetação. E a água também é meio esverdeada, mas super transparente. E a temperatura tá perfeita, né? A Refrescante. gente vai morar aqui agora, esquece o mapa. Dane-se o mapa. E o mais impressionante é que hoje é sábado, só tem o Thiago ali na água nadando. E praticamente ninguém. E já são quase 11 horas da manhã. E depois de aproveitar essa prainha delícia, A gente não queria sair, mas... mais uma vez, lembrou muito o litoral norte de São Paulo, né? Sim, nossa, água fresquinha, transparente demais. É, e bastante natureza ali nos Bastante morros. natureza em volta. Água transparente. Mas delícia. temos que ir porque para editar o vídeo nesse calor dentro do carro, que é pequenininho, Sem é condições. ruim. Muito quente fica aqui dentro. Sim. Opa. Então a gente vai para algum lugar que tenha tomada, né? Se tiver um Wi-Fi bom também. Se é tiver ótimo. ar-condicionado, então. Ar-condicionado é um requisito, já que a gente vai ter que comprar alguma coisa, né? Sim. A gente quer um ar-condicionado. Esse é o combo, né? Ar-condicionado, Wi-Fi Sim. E editar rápido pra gente poder aproveitar mais praia. Então a gente vai seguir para a próxima praia depois disso, Uhum. que é Zipolite. Tá pertinho daqui, né? Tá 1 hora, se eu não me Uma hora engano. daqui. Uhum. E é isso. Esses são os planos de hoje, então. Bora. Parada no posto e a gente tem um formato aqui de entrar na parte de trás do carro sem sair do carro. Isso que é espaço. Quase uma van. Bora almoçar? Bom, tá meio caótico aqui agora. Põe o computador pra frente.